Ever Nunes comentou que a dor que ele tá tentando curar seria a dor da rejeição, tá, né? E eu já vou até pedindo desculpa pra vocês pelas minhas vestimentas. Elas, obviamente, são propositais, assim também como o tema do vídeo, porque eu justamente quero atingir meninos aqui, né, nesse vídeo de agora. E, gente, a real é que homens rejeitados, eles têm a capacidade de ferir toda uma nação, como também um todo em si. Por exemplo, Só de raiva também tô aqui, ó, no traje correto pra acompanhar. de agora. E, gente, a real é que homens rejeitados, eles têm a capacidade de ferir toda uma nação, como também um todo em si. Por exemplo, vamos olhar o contexto social do nosso país hoje em dia. O quanto de pai que não acaba deixando filhos para trás e o quanto isso afeta toda uma dinâmica familiar. E muitas das vezes esses pais, eles acabam deixando os filhos para trás por questões que eles ainda não resolveram dentro deles, né? Eu acho que um caso muito comum também é de pais que deixam filhos para trás porque às vezes achou outra mulher, ou porque simplesmente não consegue parar com uma só, ou porque simplesmente às vezes não queria ter filho e acabou tendo por pressão social ou pelo desenvolver da vida. Moça, eu discordo de você completamente por causa desse post aqui. Olha só esse post. Fui cobrar a pensão do meu filho e a noiva dele mandou eu trabalhar e ainda falou que eu não estava sendo tcharará. Não quer pagar os R$ 500 e mandou eu procurar a justiça. E adivinha, vai ser preso e a mulher dele que vai ter que pagar a pensão com as multas. Você acha justo isso no Brasil? Uma lei que oprime quem é pai, onde o pai que às vezes está passando por uma dificuldade financeira, está desempregado, está passando por algum momento de crise ali, financeira mesmo, não está conseguindo pagar às vezes as próprias contas, esse cara vai ser preso. Enquanto a gente vê um monte de bandido e criminoso que recebe auxílio reclusão, que recebe auxílio do governo, que às vezes a esposa ali recebe auxílio Bolsa Família pela quantidade de filhos que tem, um monte de gente desviando, roubando dinheiro aí na política. Aí você vê um monte de lei que praticamente não é cumprida no Brasil, onde corrupto vive solto, né? E aí um pai de família que às vezes está passando por uma dificuldade, esse pai às vezes ele precisa de auxílio para conseguir arrumar um emprego decente, para conseguir estudar, para conseguir um emprego digno, que ele não receba um salário mínimo e fique passando fome, tendo que pagar aluguel ou tendo que decidir se ele paga o aluguel, mora debaixo da ponte e paga as contas em dia, porque essa que é a realidade do Brasil. O Brasil é uma piada. E isso não tem nada a ver com coisa interna. O homem tá confuso se ele quer ser pai ou se ele não quer ser. É porque as leis brasileiras não vale a pena você ser pai nesse país. Uma lei que pune o homem por ser pai. E dá vários benefícios para as mães que têm 2, 3 filhos e às vezes nem quer trabalhar. Às vezes está com a saúde em dia, pode sim trabalhar, mas não quer trabalhar porque recebe a Bolsa Família, recebe a aposentadoria de um ex-marido. E aí bota 2, 3 filhos no mundo e fica vivendo de assistência do governo. Porque é isso que acontece no Brasil. Mas ninguém tem coragem de falar sobre isso. E aí por que muito homem não quer ser pai, não quer assumir os filhos que tem, realmente foge? Porque a lei é uma lei péssima, é uma lei ruim, que prejudica muito mais do que ajuda as pessoas. Uma lei dessa não vale a pena você ser pai no Brasil, não vale. Vale a pena você realmente não assumir os filhos, realmente ir lá e se recusar. Aí agora querem inventar uma nova lei, que inclusive, para aquele homem que ser recusado, né, de fazer o teste de DNA, ser punido, né, receber uma punição, ser preso ou ser obrigado a assumir o filho. Agora estão com esse projeto também, né? Então o Brasil, ele pune o homem que é pai. Ele não ajuda o homem que é pai em nada. Fora que salários que na maioria das vezes mais prejudica do que ajuda, né? Mas vamos lá. Pontos principais ao redor desse tema de rejeição masculina, muito importante de abordar aqui, talvez não são apenas 2 pontos, mas 3, seria, primeiro, a economia. Socialmente falando, o homem tem muito aquela pressão de ser o provedor, né? E realmente, com a economia do nosso país hoje em dia, é muito difícil para qualquer um prover para outras pessoas, independente do seu gênero. E eu entendo que a insegurança que deve bater por consequência disso deve ser algo muito desconfortável. E para você que é homem, eu só quero que você saiba que tá tudo bem conversar sobre isso ou ir atrás de ajuda, de suporte emocional sobre isso,
desde que seja com as pessoas certas. Vamos lá, moça, novamente. Você tá falando que o homem precisa de suporte emocional. O que o homem precisa não é suporte emocional. O que ele precisa é de dinheiro para pagar as contas dele. É isso que ele precisa. O que ele precisa é enfrentar a realidade, porque o homem não tem decisão. Hoje eu não quero ser provedor. Hoje eu não quero sustentar a minha família. Então hoje eu não vou fazer nada. O homem não tem essa escolha. Ele tem que se virar e ponto final. A sociedade tá cagando pra opinião do homem. Tá cagando, tá pouco se lixando porque o homem acha ou deixa de achar. Se o homem tá desempregado sem dinheiro, ele simplesmente é um Zé Ninguém na sociedade. Ele é menos que um inseto na sociedade. A sociedade trata o homem que não tem dinheiro como se fosse lixo, como se fosse descartável. Essa que é a realidade. E isso é uma coisa que não dá para o homem ir lá no terapeuta, no psicólogo e desabafar e no outro dia tá bem as coisas. Porque não vai estar. Ele vai continuar desempregado, ele vai continuar sem dinheiro, ele vai continuar tendo que enfrentar a realidade do mundo que é cruel e que não tá nem aí para ele. É isso que vai acontecer. Então, para o homem, não faz sentido ele ir no terapeuta e no psicólogo, porque vai mudar o quê? Ele vai continuar ferrado, ele vai continuar fudido financeiramente. E aí ele tem que fazer das tripas coração para encontrar uma maneira de ganhar dinheiro nesse país. É isso que acontece. Eu espero que você converse com uma pessoa certa para resolver isso. Resolver como, minha filha? O que o cara precisa de dinheiro, não é de desabafo, não. Essa que é a realidade do Brasil. E o homem não tem pressão psicológica para ser provedor. Ele tem que enfrentar essa realidade, porque a sociedade nunca deu para o homem uma opção dele escolher, hoje eu quero ser provedor, amanhã eu não quero. Não tem. Quem tem essa decisão é a mulher. A mulher, sim, se ela quiser falar, hoje eu não quero ser mais provedora, eu quero que meu marido trabalhe. Ela sim tem essa opção. Agora o homem não tem essa opção. Ele vai trabalhar até o dia que ele for morrer. Se ele não se aposentar, pior ainda. Então o homem não tem essa decisão. Então por isso que eu discordo de você. Outro ponto é que é óbvio que se tem você que é pobre, sem dinheiro, e tem um outro homem com dinheiro, com grana, com uma condição financeira melhor, e a mulher tiver que escolher apenas usando a razão, ela vai levar em conta a pessoa que tem mais recurso financeiro. Isso é uma coisa óbvia. E é algo que não tem contra o que o homem lutar, não tem o que ele fazer. Ele não tem o que fazer nesses casos. Ele simplesmente, a sociedade obriga ele a entender que o jogo dos relacionamentos funcionam assim e que ele não tem escolha, ele não tem alternativa. Ou ele ganha mais dinheiro, ou ele vai ter que lidar com isso. Simples assim. Dependendo do seu ambiente também, quando você vai conhecer uma mulher, eu entendo que tem muita mulher que tem essa expectativa de que o homem tem que pagar tudo. E tem muito homem que tem essa expectativa dentro dele mesmo. E aí, como consequência desses pensamentos, eu acho que a gente acaba vendo de tudo, né? Você vê tanto mulheres que acabam sendo muito agressivas para cima de homens, porque ou elas querem ser hiper independentes e mostrar que elas não precisam de ninguém para pagar as coisas delas, ou elas querem sugar mesmo o homem. A mulher que é independente, tem muito dinheiro, profissionalmente, ela ser bem-sucedida não é motivo para um homem se sentir atraído por ela. Na maioria das vezes, os homens não se importam pela profissão de uma mulher, pelo tanto que ela ganha de dinheiro. Muito pelo contrário. Geralmente, o homem quer ser o líder, ele quer ser o provedor, ele quer ser a pessoa do relacionamento que ganha mais dinheiro. E tanto que tem muitos casos de mulheres que ganham muito mais que o marido e o relacionamento acaba não dando certo porque o homem sente que a masculinidade dele está sendo diminuída, está sendo, digamos assim, destruída ali. E a sensação da mulher também perante o homem é que às vezes falta admiração ali por aquele homem que às vezes não tem tantos recursos financeiros ou não atinge ali o ideal de um homem líder dentro do relacionamento. Se tratando de primeiro encontro, a sociedade obriga o homem a pagar ali o jantar do primeiro encontro de uma mulher que ele não ama, que ele não sente nada por essa mulher, que ele está conhecendo, que é uma desconhecida, uma completa desconhecida, não é a esposa dele. O homem, a única obrigação que ele teria de verdade é sustentar alguém se fosse a sua esposa, se fosse, e seus filhos, se fosse. Mas a sociedade quer obrigar o homem a pagar o primeiro jantar, sendo que a mulher também tem a obrigação de conquistar o homem. Não é só o homem que tem a obrigação de conquistar a mulher. Um monte de mulher não sabe conquistar homem há muitos anos, que ficam solteiras anos e anos porque elas não sabem conquistar um homem. E aí elas culpam o homem que não tem atitude, que o homem não presta pra nada, sendo que ela perdeu a habilidade e a feminilidade de conquistar um homem. Na verdade, a sociedade ela obriga os homens a sustentar financeiramente mulheres que muitas das vezes eles não amam e não sentem nada por essas mulheres. Através de lei, de processo, de pensão, de vários fatores aí econômicos,
O homem é obrigado a sustentar alguém que ele não ama, que ele não sente nada pela aquela mulher. E aí como que esse homem vai seguir, dar continuidade na vida dele livre dessa mulher, sendo que financeiramente ela afetou ali a vida dele para sempre? É isso que acontece. E às vezes é difícil achar alguém que tenha uma mentalidade ali no meio termo, e vice-versa também. Muitos homens hoje em dia que eles já estão meio que consumidos por essa ideia de que mulher é interesseira, então eles não colocam um mínimo de esforço para conquistar alguém. Ou senão, né, também eles vão achar que porque toda mulher só quer dinheiro, eles vão conseguir quem eles quiserem a partir do momento que eles mostram esse status econômico um pouquinho mais poderoso. A riqueza que um homem tem não garante a fidelidade da mulher. Tem um monte de homem rico que é traído. Um monte de homem que é rico, muito rico, bem sucedido financeiramente, mas que a mulher trai com o personal, trai com o professor do yoga, trai com o motorista, trai com qualquer outra pessoa porque essa mulher não sente nada por ele. Ou seja, o dinheiro não compra o amor de verdade, não compra. Mesmo que o homem pague tudo, banque uma mulher, sustente ela, ele pode ser traído. Da mesma maneira que o inverso. Que é tudo uma besteira. Seja lá qual for o lado da moeda que você esteja nesse assunto, a verdade é que você vai acabar atraindo pessoas e dinâmicas muito extremistas para sua vida, o que vai ocasionar uma possível rejeição, seja da parte masculina ou da parte feminina. Eu entendo também que para vocês, além dessa pressão social e econômica ser muito forte, e que também pode acabar ocasionando uma possível rejeição caso você esteja ao redor de pessoas que, eu diria, não tem uma mentalidade assim muito boa com relação ao assunto. Na verdade, o que você tá falando aí não existe, né? Porque o homem, quando ele tá sem grana, sem dinheiro, ele vai pedir suporte pra quem? Quem vai ser o suporte dele? Ninguém. Só Deus. Só Deus que é o suporte do homem quando ele tá sem grana. Além de Deus, eu não sei mais quem vai dar suporte pro homem quando ele tá desempregado. Porque o governo tá cagando pro homem. O governo quer que o homem vá preso por conta de quem precisa de uma pensão. É isso que o governo faz. E aí você vem contar aqui que o homem precisa de suporte. Suporte de quem, minha filha? Fala pra nós aí quem vai ser o suporte na hora que o homem tá sem grana. Vai ser você? Vai ser quem? A mãe dele? O pai dele? Porque em muitos casos nem a mãe ou o pai quer ajudar o homem financeiramente. Em muitos casos. Aí ele vai pedir ajuda pra quem? Pra um amigo? Nem amigo existe nessa hora. Quando você tá sem grana, minha filha, não tem nem amigo que quer você do seu lado. Não tem ninguém que quer, nem o diabo quer ficar perto de você quando você tá sem dinheiro. Então, assim, o que você tá falando aí é uma historinha pra boi dormir. Não existe isso no plano da realidade, não existe isso. Só existe no seu plano imaginário de mundo perfeito. Só existe na sua imaginação. E na imaginação de muita gente que acha que alguém se importa com um cara desempregado sem dinheiro. Porque a realidade é totalmente o contrário do que você está falando. A maioria dos homens que são moradores de ruas, que são mendigos, pessoas moradoras de ruas, são homens. A maioria, você quase não vê mulher na rua. Você vê, é uma entre, sei lá, 10, 20, 50 homens mendigos ali. Então, a realidade do mundo é que o planeta Terra, formado por seres humanos horríveis, ele não se importa, socialmente falando, com o ser humano masculino, com o sexo masculino, com o homem. Se você, como mulher, ficar desempregada, você sim vai ter suporte de uma mãe, de um pai, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, de um namorado, de um ficante, de um amante. Você sim. Agora o homem, esquece, minha filha. Só se ele tiver muito Deus na vida dele, de colocar ali um bom pai, uma boa mãe, uma boa família, uma boa estrutura familiar, porque do contrário, se não for Deus na vida desse homem, ele não vai ter suporte de ninguém. Ele vai ter mais pessoas criticando, falando que ele é um fracassado, que ele tem que arrumar emprego, que ele é um vagabundo, que ele é preguiçoso, que ele não quer saber de emprego. As pessoas vão falar isso pra ele. Ninguém tá pouco se importando por que ele sente, por que ele pensa. Então o que você tá falando aí se trata de um mundo imaginário, que não existe. Dependendo do grupo de amigos que você esteja, a pressão para você ficar com o máximo de pessoas possível também é muito alto, que é algo tóxico. Desculpa, não tem outra palavra para eu falar. Isso é tóxico. O pensamento de que você só consegue ser aprovado socialmente, seja pelo seu dinheiro ou pela quantidade de pessoas que você fica, é um pensamento muito tóxico que acaba envenenando a sua alma. E é muito comum você ver homens tentando
conseguir essa validação social através disso, né? Através de falar da mulher Y e X e Z que eles conheceram. Como se isso fosse motivo para você ser valorizado ou respeitado socialmente. Tem gente que até fala que, cara, isso é biológico do homem, mas será que é mesmo? Porque eu mesma já conheci homens que eu particularmente admiro demais, e que é a característica que eu mais admiro neles. O foco deles na vida inteira foi o desenvolvimento pessoal deles, que fez eles ter uns relacionamentos mais tardios. E sim, porque eles tiveram relacionamentos mais tardios, o grupo de amigo deles, que era um bando de fracassado, que não conseguiu construir nada na vida profissional, mas que saiu por aí pegando um monte de mulher quando era mais novo, começou a zoar eles, né? Porque eles não fizeram as mesmas coisas quando eram mais novos. Vamos lá, moça. Você mesma está se contradizendo. Você falou que os homens que estavam sem dinheiro eram fracassados. Você falou que o homem ter dinheiro ou não significa que ele é fracassado. Aí depois você mesma falou que o homem sem dinheiro é um fracassado e que você admira um homem que focou em desenvolvimento pessoal e conseguiu ter sucesso financeiro em comparação aos outros que ficaram lá com várias mulheres e não construíram nada. Quer dizer, você mesma se contradiz. Você mesma, no próprio vídeo, se contradiz. Porque qual que é a definição correta, então, de um homem de sucesso? É um homem com dinheiro, certo? Você mesma está assumindo isso quando você fala que os outros homens que focaram em sair pegando geral são um bando de pobre, fracassado. Você está deixando bem claro que o que define um homem de sucesso é o dinheiro que ele tem. Então, você se contradisse aqui nesse vídeo. Porque já não tem mais o que falar. Vai falar o que agora? Que um homem de sucesso, um homem de valor é o quê? É um homem com dinheiro. Essa que é a definição. Socialmente falando, hoje, nos dias de hoje, é isso. Outro ponto é, os homens ficam procurando ficar com várias mulheres porque isso vai demonstrar que ele tem mais sucesso. Porque para um homem ficar com mais mulheres é muito mais difícil. Ele tem que se desenvolver, ele tem que ser bom de papo, ele tem que ter alguma coisa boa para chamar a atenção de tanta mulher assim. Afinal de contas, como é que um cara vai ter um monte de mulher se ele não tiver alguma coisa de diferente? Se ele não tiver nada de diferente, então o que está acontecendo? Por que ele está chamando tanta atenção assim? Então não faz sentido esse seu discurso. Isso é simplesmente uma forma que as pessoas usam, que o ser humano vai usar para você em qualquer âmbito, para tentar te diminuir e ele se sentir inferior a você. Então não caia nisso, caso você esteja num grupo de amigos que te façam se sentir inferior por você talvez não ser tão disposto assim a conhecer pessoas novas. Principalmente se você é o tipo de pessoa que está mais preocupado com outras coisas, que deveria ser prioridade na vida de qualquer ser humano, independente de gênero. Por outro lado, também eu conheço um amigo que tem tudo para ser a pessoa mais bem-sucedida do universo. Só que essa procura por aprovação social dele através de encontros casuais é o que para ele de evoluir na vida. Uma vez, inclusive, eu e minhas amigas saímos com um grupo de amigos deles, e aí eu, observando a dinâmica do grupo, né, a conversa dos homens, percebi o quanto um atrasava o outro, por exatamente querer essa validação de conquistar o respeito dos colegas através de um tal do famoso body count, né? Esse meu amigo em particular que anda com esse grupo de pessoas, o sonho dele é constituir uma família e ser feliz, né? Ser bem estruturado, mas os hábitos que ele tá adquirindo, as conversas que ele tá adquirindo através desse grupo de amigos, nunca ou dificilmente vai conseguir fazer ele atingir esse objetivo. Por quê? Porque para ele se sentir aceito naquela dinâmica social que é a qual que ele já está inserido, já está acostumado, ele tem que ter esse comportamento de pegador. E se ele um dia decidir parar de ter esse comportamento, significa que parte da identidade dele vai ser deixada de lado, que é muito difícil pra gente fazer quando você, como um ser humano, não tem os seus valores muito bem alinhados e você não se conhece muito bem. Bom, vamos lá. Aqui também você confundiu muito os assuntos, né? Porque um homem ter uma boa autoestima e por conta dessa boa autoestima ele decidir largar os amigos dele, não vai fazer com que ele automaticamente se torne alguém de sucesso. Não vai fazer com que ele automaticamente comece a ganhar dinheiro ou coisa do tipo. Muito pelo contrário. Agora ele vai ser uma pessoa que está com a autoestima ali mais ou menos em dia, porém alguém sem amigos. E o sucesso do homem, ele é medido sim pelas coisas que ele tem externamente. Então não adianta você estar bem com a autoestima em dia, ok, mas morando num barraco, sem dinheiro, sem mulher e sem amigos. Então, essa questão de você ter amigos ali te impulsionando, nem que seja para pegar mulheres, né, para conhecer outras mulheres, é sim um fator que vai ajudar o homem a se desenvolver. Então, talvez na sua opinião, na sua cabecinha aí de mulher, que não é homem, que não tem um saco no meio das pernas,
na sua cabecinha, o cara ali tá tentando conquistar mais mulheres, não quer dizer nada. Mas na cabeça desse homem, ele ter que ficar com mais mulheres vai ter que fazer com que ele corra atrás de aprender a se comunicar melhor, vai fazer com que ele corra atrás de se vestir melhor, vai fazer com que ele corra atrás de ganhar mais dinheiro, porque sair com mulheres gasta dinheiro. E outra, se esse cara ele não consegue conquistar mulheres ali, né, ficar com uma menina aqui ou outra ali, se ele não consegue fazer nem isso, que é o básico de ficar com uma menininha ali, ter uma ficante, como é que esse cara vai arrumar uma esposa? Como é que esse cara vai conseguir construir e cuidar de uma família? Se ele não consegue fazer nem o básico, que é arrumar uma ficante no dia a dia dele e manter uma amizade, um ciclo social de amigos, como que esse cara vai conseguir manter uma família? Porque para você manter uma família, você tem que ser o líder ali, você tem que ser o cabeça. Aí você não consegue liderar nem uma ficante ali que você fica, você não consegue administrar nem uma ficante, como é que você vai administrar uma família? Você não consegue administrar nem os seus amigos, como é que você vai administrar uma família? Então, isso para o homem é sim uma questão de desenvolvimento pessoal. Você ter amigos, se os seus amigos estão ficando com outras garotas, você ficar com outras garotas também, isso faz parte do desenvolvimento masculino. Você querer arrancar isso do homem, ele vai fazer o que da vida dele? Ficar dentro do quarto jogando videogame? Então é problemático aqui. Esse que é o problema de hoje. É que tem muita mulher querendo ensinar um homem como ser homem, sendo que você é mulher. Você tem que ensinar outras mulheres a serem mulheres. Aí beleza. Agora, você querer falar para um homem o que é ser homem, você não tem local de fala para isso. É igual as feministas falam que o homem não pode falar para uma mulher o que é ser mulher, o que é ser dona de casa, o que é ser feminino, que o homem não deve falar sobre isso, porque não é local de fala dele. Então eu posso usar isso contra você aqui nesse vídeo. Como é que você vai falar para um homem o que é ser homem se você não sabe o que é ser homem? Você nasceu uma mulher. Se você sempre foi uma mulher. Então, é complicado, né? É complicado. Fora que você se contradisse várias vezes aqui no vídeo, falando que um homem não precisa se preocupar com questão de dinheiro e de ser o provedor, sendo que você mesma depois falou que os homens que ficam ficando com um monte de mulher depois se tornaram fracassados e não tinha nada na vida. Então, é complicado. Muita mulher entra nesse caminho e acaba se contradizendo igual você se fez aqui nesse vídeo. Outro ponto que eu queria falar com vocês aqui, meninos, é que às vezes você pode se sentir rejeitado pela sociedade ou por mulheres no geral, simplesmente porque talvez você tenha um coleguinha ali que conte mais vantagem em cima de você. E, pra ser sincera, às vezes essa vantagem que esses colegas seus vai estar contando não é nem verdade. Eu, como outro exemplo, tenho uma amiga minha. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Sempre foi muito bonita. E aí, quando a gente tinha uns 17, 18 anos, a gente era criança, um menino da nossa cidade vivia mandando mensagem pra ela no Instagram, né? Daí, esse menino não conseguia a atenção dela, porque ele simplesmente não abordava ela de uma maneira respeitosa ou de uma maneira que fosse interessante pra ela. Tipo, perguntando perguntas inteligentes sobre quais são os seus hobbies e etc. Isso fez com que ela não quisesse conversar de volta com ele, né? Aí um belo dia esse menino esbarrou meu ex-namorado, que era uma pessoa super machista. Aí ele teve a audácia de falar, você conhece a fulana? Né? Fulana, no caso, seria minha amiga. E aí meu ex-namorado falou, sim, conheço. Por quê? Já tracei. Falou da minha amiga desse jeito. Sendo que a menina nem conhecia ele, né? Nem seguiu o menino de volta no Instagram, não sabia de nada. E pra nós, mulheres, isso é muito comum de acontecer, né? Por quê? Porque tem algum abençoado no mundo que sente que ele só vai ser respeitado pelos colegas, baseando-se na quantidade de mulheres que se interessar por eles, e eles, de muitas vezes, acabam agindo de má fé, inventando coisas alheias sobre as pessoas, o que não é legal. E as pessoas... Então, aqui você se contradisse de novo, né? Porque você falou assim que se não é importante pro homem a quantidade de mulheres que ele ficou, por que é importante pra você se o que o homem tá falando é verdade ou não? Se ele ficou com a sua amiga ou não? Assim, é uma coisa meio que contraditória. Se não é importante se a quantidade de mulheres que ele realmente ficou, quer dizer, o cara mentiu, né? Ele mentiu ali, ele tá inventando uma coisa que é mentira. Porque ele acha que socialmente ele vai ser aceito se ele fizer isso. Só que você deixou claro que socialmente você acha ele um fracassado porque ele não conseguiu ficar com a sua amiga e ele teve que mentir. Então você se contradisse nisso. Porque, ele é um fracassado porque ele mentiu e ele não conseguiu ficar com a sua amiga. Quer dizer que se ele tivesse ficado com a sua amiga, então ele seria um homem de verdade. Então, se ele realmente tivesse conseguido ficar com a sua amiga, então aí sim ele ia ser um machão, um homem alfa.
Então você se contradisse nisso, nesse ponto. Porque, afinal de contas, é importante socialmente ou não se o homem realmente ficou com uma mulher? Se é, então você se contradisse aí. Basicamente você disse que esse rapaz que não conseguiu ficar com a sua amiga é um fracassado porque ele teve que mentir, contar uma história que ele ficou com ela sendo que é mentira. Então você, no seu ponto de vista como mulher, e a sua amiga também no ponto de vista como mulher, enxergaram esse homem como um fracassado, como alguém que é menos homem porque ele teve que mentir para ser aceito socialmente. E a mesma coisa acontece quando outros homens descobrem que esse cara mentiu e falou que estava ficando com a menina que não era verdade. Então, essa questão de um homem ficar com uma mulher ou não conta sim socialmente para ele, porque do contrário, a sua opinião seria diferente. E a sua opinião, pelo pouco que você falou, você deixou claro isso, que você e a sua amiga passaram por uma situação ali de vergonha alheia, né? Vocês se sentiram envergonhadas porque o cara teve que mentir para ele ser aceito socialmente. Ou seja, essa questão conta sim para o homem. Se ele ficar ou não com a mulher, conta sim para a masculinidade dele, tanto do ponto de vista de outros homens, como do ponto de vista seu, como mulher e da sua amiga. Porque se ele realmente tivesse ficado com essa menina, por mais que ela não tivesse gostado dele, ou ele tivesse sido um babaca, ela simplesmente ia ter falado, eu fiquei com ele sim, mas ele foi um babaca. E isso do mesmo jeito iria meio que abalar a imagem ali dele, a masculinidade dele ali. Então, quer queira, quer não, a quantidade de homens que um homem fica, ou a quantidade de mulheres que um homem fica, e a qualidade também disso daí, conta assim para a masculinidade do homem. Se ele fica ali com 10 mulheres e as 10 mulheres saírem falando bem dele para outras mulheres, isso vai, digamos assim, aumentar o status social dele, ele vai ficar famosinho ali entre as mulheres e outras mulheres vão querer conhecer ele também. Então isso daí é sim uma verdade e contra fatos não há argumentos. Você pode até ter sua opinião, mas o mundo funciona assim, a gente goste ou não. Funciona assim as coisas, infelizmente. Acho que falar de autocuidado para a mulher é mais fácil, porque a gente é educada a se cuidar, principalmente fisicamente, porque essa é a maneira que a gente é educada a conseguir essa aprovação social. Mas também o autocuidado para o homem é muito relevante em muitos aspectos, principalmente com relação à sua autoestima. Então, na verdade, é mais fácil você falar sobre autocuidado para as mulheres porque você é mulher. E é nisso que você errou. Da mesma maneira que é mais fácil para um homem falar sobre autocuidado para homens e evolução pessoal para homens, porque isso envolve outras coisas que são diferentes de uma coisa para a mulher. Então, por exemplo, a mulher, quando ela quer chamar a atenção de outras mulheres e até de outros homens, ela vai se maquiar, ela vai colocar uma outra roupa, que nem você tá nesse vídeo aqui. Você colocou uma roupa para chamar a atenção de homens, então você sabe que isso vai chamar a atenção de homens. Já o homem, ele também tem isso, mas ele vai chamar a atenção de mulheres de outra maneira. Não necessariamente envolve só colocar uma maquiagem e colocar uma roupa. Às vezes isso não é suficiente. Às vezes o homem, ele tá bem aparentado, com uma roupa bacana, com perfume bacana, às vezes isso não é suficiente. Então, às vezes, ele ser famosinho, por exemplo, entre outras mulheres, vai ser o que vai diferenciar ele de outros homens. Às vezes, esse cara ser destacado financeiramente vai ser o que vai diferenciar ele de outros homens. Se o homem tem todos esses fatores, se ele é musculoso, tem uma aparência bacana, se ele se veste bem, tá bem perfumado, bem aparentado, se ele tem uma certa fama perante outras mulheres e além de tudo isso, ele tem dinheiro, é um cara alto, bonito, esse cara vai se destacar muito mais do que qualquer outro homem. Então, tudo que os homens falam na internet e no seu ciclo social ali com outros homens são fatos, né? As mulheres, elas vão ter uma tendência muito maior a querer esse cara que é bonito, que é alto, que tem dinheiro, que tem um porte atlético bacana. Quanto mais características esse homem incluir na vida dele, mais atraente ele vai ficando. Então tudo isso são fatos, são verdades. E a diferença do homem para a mulher é que o homem ele encara a realidade porque ele não tem outra opção. Por exemplo, o homem que é mais feinho, ele sabe que ele vai chamar menos atenção. Ele sabe, o homem que tem menos dinheiro, ele sabe que ele vai chamar menos atenção. O homem, ele passa por isso na vida dele, né? Tem muito homem que às vezes é trocado por outro homem que às vezes tem mais dinheiro, que às vezes é mais bonito, isso acontece. Então o homem aprende a lidar com essas coisas ao decorrer da vida e ele tem que aceitar isso, ele gostando ou não, porque funciona assim a vida. Infelizmente, a gente gostando ou a gente não gostando, então a gente aprende a lidar com essas coisas.
Essa que é a realidade. Diferente de uma mulher. Às vezes uma mulher, a única coisa que ela precisa é, por exemplo, essa moça aqui é uma moça loira, do olho claro, tá com uma aparência bacana, uma roupa bacana. Às vezes essa mulher aqui, ela tem muito mais chance de encontrar um homem, digamos assim, bem sucedido, do que uma outra mulher que tem uma aparência, digamos assim, mais feinha, mais desajeitada, que de repente não tem o mesmo perfil aqui dela. Então ela tem mais chance de chamar a atenção de um outro homem, entende? A mesma coisa acontece com os homens e a mesma coisa acontece com as mulheres. Então quando um homem vem para a internet falar sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal, ele nada mais faz do que mostrar fatos, argumentar em cima da verdade. E a verdade é essa, as pessoas gostando ou as pessoas não gostando, o mundo funciona assim, vai continuar funcionando assim. A gente falando ou não falando a respeito disso, é assim que as coisas são. Então é isso, eu espero ter ajudado todos vocês. Não argumentei nada contra a moça, mas apenas em cima dos argumentos delas eu discordei do que eu acho que ela falou, digamos assim, errado. E quem quiser saber, o canal dela é Kathleen Sanches. E a gente se vê no próximo vídeo, como eu sempre falo.